Leite. Ela nos fala aí sobre a amamentação em tempos de Covid-19. Bom dia, doutora Carolina. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Como é que vocês estão? Todos bem? Estamos bem, estamos sobrevivendo, né, Kate? Sobrevivendo. Um dia de cada vez, né, doutora? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Doutora, o que muda na amamentação nessa época de Covid-19? Quais são os cuidados que as mães precisam ter em relação aos filhos? É diferente? Tem algum protocolo novo que deve ser feito? Mais higienização? Dá um panorama para a gente dessa situação. Então vamos lá. Quando começou toda essa pandemia, quando começou toda essa movimentação e vamos estudar o coronavírus e tudo mais, uma grande preocupação é a questão da amamentação mesmo. Foi publicado uma normativa com a Real College, com o Ministério da Saúde, com a Sociedade Brasileira de Pediatria, com a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e eles pontuaram algumas coisas muito importantes e a OMS agora, na última semana, reafirmou essas mesmas orientações. Então, primeiro de tudo, para a gente saber sobre amamentação na pandemia, a gente precisa avaliar o estado clínico dessa mamãe. Ela tem condições ou não de amamentar? Isso é a primeira coisa que você tem que entender. Que às vezes ela está com o Covid, está positiva, mas ela está mal clinicamente. A amamentação, ela gasta muita caloria, ela não é um ato simples, né? Então, se a paciente não estiver se sentindo bem clinicamente, ela não é obrigada a dar de mamar. Isso é a primeira coisa. Porém, mesmo se tiver com o Covid-19 positivo e ela estiver se sentindo bem, ela estiver se sentindo, não, eu tenho condições clínicas, eu não estou internada, eu não estou numa UTI, então ela pode e deve manter a sua amamentação. Então essa é a primeira orientação. Segundo, para as mamães, a gente sempre orienta a questão de higiene, tá? Então eu vou fazer a minha amamentação, eu preciso lavar muito bem as mãos com água e sabão até a altura do cotovelo, isso é super importante. Estar usando uma máscara, isso é importante para quê? Para que as suas gotículas não cheguem no seu bebezinho, então é bem orientação disso, usar as máscaras. Se possível, use uma touca para o seu cabelo, principalmente se você for fazer a retirada do leite para dar para o seu bebezinho, tá? E ofereça o leite. Para aquelas que estão com o Covid positivo, também está lá com uma das recomendações, peça para alguém saudável na casa dar esse leite. Então, ela extrai pela bomba manual, pela bomba elétrica, e ela vai ofertar para esse bebezinho, ou naquelas colherzinhas que existem, medidoras, que falam de ml em ml, ou naqueles copinhos de café, que são pequenininhos. Mas essa pessoa que for ser responsável por dar o leite, ela precisa de um treinamento, ela precisa ir conversar no banco de leite, ela precisa entender como é que faz todo esse processo. Mas, se a sua mãe se sentir confortável, a orientação é clara. A amamentação deve ser continuada. Jamais suspender a amamentação. Os estudos, gente, não têm constatado a presença do coronavírus no leite. E o benefício é tão grande desse bebezinho receber o leite que ele supera qualquer risco. Então, a amamentação em tempos de Covid-19 é para permanecer. Certo. Doutora, isso tudo que a gente está pontuando, né, são os cuidados, então, após a criança nascer, né? E antes, ainda durante o período da gestação, né? De repente, a mãe, então, foi diagnosticada aí com a Covid-19. Que tipo de procedimento essa mãe precisa adotar nesse momento? Na gestação, primeiro saiu um estudo com 9 gestantes e dessas gestantes, o que percebemos? Que os partos foram antecipados poucas semanas. Então, tiveram partos de 36 semanas, de 37 semanas e dessas 9, nesse primeiro estudo, teve somente uma fatalidade, mas que eles não conseguiram visualizar, evidenciar que foi por conta do Covid, mas sim porque o bebezinho nasceu um pouco mais prematuro.
né? Mas não que foi, o bebezinho veio a falecer por conta da infecção do Covid. Aí foi o momento que colocaram todas as gestantes no grupo de risco, independente de ser parto pré-natal de baixo risco, independente de ser pré-natal de alto risco. Aí todas as gestantes foram para o grupo de risco. Quando foi agora, uns 20 dias, a Oxford publicou um estudo de 427 gestantes, onde eles explicaram, a conclusão foi a seguinte: as gestantes, elas precisam continuar com as orientações. Use máscara, troque a sua máscara a cada 2 horas. Se for de tecido, lave, passa, né? Lave as mãos com água e sabão. Se possível, use o álcool em gel ou lave as mãos. Isso não tem, não é, pode ser um ou outro, mas faça os cuidados de você fazer a sua quarentena. Eu vou evitar o contágio, eu vou evitar me expor, porque não é uma questão de que ela está gestante que é um fator de risco. Então, isso que eles orientaram. E no último agora que saiu de atualização, foi semana passada, o problema do Covid-19 para gestantes é que o Covid-19 é uma doença inflamatória e a gestante ela está com o seu sistema imunológico comprometido. Então, nesse estudo, conseguiram dados relatando que de cada 3 gestantes que chegavam a ter as complicações clínicas, uma ia parar na UTI. Então, esse que é o problema, é a questão das complicações para uma gestante perante o Covid-19. A gente ainda não tem como falar que o Covid-19 ele dá má formação, a gente não tem como falar que ele está presente no óvulo, que ele está presente no esperma. Saiu um estudo chinês com uma amostra muito pequena, falando que foi detectado coronavírus no esperma, mas ainda a gente não consegue afirmar isso, diferente do Zika, que já tem bastante estudo, né? É bem diferente. Doutora, agora, e a mãe que tem dificuldade de amamentar, né? A gente tem aí vários bancos de leite humano no país e tal. A mãe não produz leite, tem dificuldade de amamentar, ela pode recorrer, é aconselhável correr atrás desses bancos de leite? Que tipos de cuidados deve-se ter? Queria que a senhora falasse sobre isso. Então, vamos lá. Primeiro que agora a gente já sofre muito com o baixo estoque no banco de leite, né? Então, eu faço uma campanha muito importante, doem leite, doem leite. A mulher que produz leite pode salvar muitas vidas. E você doar leite não faz a sua produção parar. Pelo contrário, você fica mandando para o seu cérebro a mensagem: estou precisando cada vez mais de leite, então vamos produzir, vamos produzir. Entendeu? Então, isso é importante. Quando a paciente precisa do banco de leite, ela recebe as amostras do banco de leite, ela pode ficar tranquila. Essa mulher que doou o leite, ela foi devidamente triada, são feitas todas as sorologias, todas. São 24 exames que são feitos para que essa paciente possa doar o leite. É retirado na casa da pessoa com todos os cuidados. Um Fiorino, né? É um carro que é todo já preparado para o armazenamento do leite da casa da pessoa até o banco de leite, onde é feita a separação, onde é tudo novamente guardado, etiquetado. Então, assim, não tenham medo de usar. Os bancos de leite estão dentro das grandes capitais, dentro das grandes maternidades, desculpa. Toda cidade tem no próprio site do Ministério, se você entrar, tem orientando aonde são os bancos de leite. Então, quando você precisar, quando você for orientada pelo pediatra, for orientada pelo seu médico a usar, não tenham medo. O leite humano, ele salva vidas. Ele faz o crescimento desse bebezinho infinitamente maior. Porém, se eu não conseguir e estiver usando fórmulas, e eu estiver usando a fórmula que o meu pediatra orientou, nas quantidades que o meu pediatra orientou, não tenham medo. O uso dessa fórmula orientada não traz problema para o bebezinho. O problema é que a gente, eu acho que eu não estou dando muito leite, eu começo a dar qualquer tipo de leite. Esse que é o perigo. E aí o bebezinho evolui com cólica, com indisposição, com choro. O bebê ele não tem todas as enzimas para digerir todas as fórmulas. Então, cada época do bebê é um tipo de fórmula. Certo. E doutora, gestantes com suspeita, né, ou confirmação aí
da Covid-19, elas devem necessariamente serem submetidas a uma cesariana ou a um parto normal? Quer dizer, o modo de parto, né, num momento como esse, existe alguma indicação nesse sentido? Tá. Isso também é uma excelente pergunta. Acho que todo mundo morre de medo, né? Elas, por si só, a maior preocupação da gestante é o parto, já que a gente sabe da mortalidade materna no Brasil ainda ser tão alta, né? Então, quando a paciente ela está gestante e está com o Covid-19, quem vai dizer para a gente o tipo de parto é o estado clínico da paciente. Se ela estiver com o Covid-19 com sintomas leves, está saturando bem, não tem problema nenhum ela vir por baixo, que é o via parto normal, parto fórceps, não tem problema nenhum. A gente vai fazer todos os protocolos de sala, clampeamento do cordão e tudo mais. Então, e todo mundo, claro, sempre de máscara e tudo mais. Então, não tem problema. Agora, se ela está no estado grave, como foram esses primeiros estudos lá que saíram em março e abril, que as pacientes elas estavam mal clinicamente, descompensaram a parte pulmonar, fizeram uma pneumonia, então assim, e aí anteciparam o parto, ela não tem condições clínicas de passar por todas as horas de trabalho de parto, aí sim é feita a cesariana.